A graça e a paz de Jesus, igreja. Um privilégio nós podermos estar aqui hoje mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra comigo na epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4. Hoje nós damos prosseguimento à nossa série de mensagens na carta aos Efésios. E começamos hoje o capítulo 4. Então, nós lemos do versículo 1 ao versículo 16. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 16. E é um privilégio nós podermos abrir a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a unidade na diversidade e aprender com o apóstolo Paulo que, apesar de sermos diferentes, cada um no seu jeito, no seu estilo, cada um como Deus criou, Deus nos colocou juntos para formar o corpo de Cristo, a igreja. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra de Deus: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que a todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Palavra de Deus. Senhor, te louvamos pela sua palavra exposta na nossa frente e pelo privilégio que nós temos de carregá-la, de lê-la publicamente. Agora, ó Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender a Sua palavra e que a Sua palavra venha transformar as nossas vidas hoje. Deus, concede que aquilo que vai sair da minha boca, ó Pai, venha edificar o Teu povo, porque é a Sua palavra. Então, usa, Senhor, usa a sua palavra hoje para trazer transformação nas nossas vidas, para edificar a sua igreja, para exortar a sua igreja e para trazer grande glória para o nome do Senhor e para exaltar o nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós continuamos a nossa série aí de mensagens no livro de Efésios, e a carta é uma carta curta, e nós já passamos do meio da carta, e já logo
daqui a um mês estamos concluindo a carta, mas é uma carta que fala muito sobre unidade. O tema principal dessa carta é a unidade. E hoje, não diferente, nós vamos falar sobre isso, a unidade na diversidade. E logo no comecinho aqui, nós vemos o que a NVI traduziu como: prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Na verdade, a NVI ela deixa de traduzir isso aqui de uma maneira que talvez seja a maneira mais literal, porque o apóstolo Paulo, ele começa tudo isso aqui dizendo que, portanto, ele conclui toda a seção do capítulo 1, capítulo 2, do capítulo 3, que é uma seção mais doutrinária, e ele sai da parte da exposição para a parte da exortação. Agora, ele, no capítulo 1, no capítulo 2 e 3, ele nos mostrou aquilo que Jesus, ou que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Ele nos salvou, como Ele nos tornou um em Cristo Jesus. Como Ele quebrou o muro de inimizade que existia. Então, Ele fez toda essa obra maravilhosa em Cristo. Capítulos 1 ao 3. Agora, a partir do capítulo 4, a carta começa a sua aplicação, a exortação. Ele sai do modo indicativo para o modo imperativo. É uma coisa comum que o apóstolo Paulo faz. O que nós fazemos todas as pregações falando, como que isso se aplica essa palavra para a minha vida hoje. Então, dos capítulos 1 ao 3, ele falou da nova humanidade em Cristo, que foi agora unida em Cristo, e dos dois povos fez um. Agora, o que significa ser igreja? O que significa ser essa nova humanidade em Cristo? O que significa ser o corpo de Cristo? A partir do capítulo 4, então ele vai nos ensinar e vai nos falar qual é o padrão para a igreja, o que Deus espera de nós, a sua igreja. É isso que ele vai nos ensinar, então, a partir do capítulo 4. Aí ele fala aqui, então, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Andem, ou na tradução também mais literal aqui, a palavra rogo-lhes que vivam, na verdade a palavra por trás aqui é peripatel, que é a palavra para andar, que já foi usada várias vezes antes. É um novo caminhar. Antes vocês, capítulo 2, antes vocês andavam assim, agora vocês andam assim. Antes vocês andavam como filhos da rebeldia, da rebelião, agora vocês são filhos da luz. Então existe essa metáfora que ele vai usando com relação ao andar, e aí a NVI vai traduzir aqui como viver, porque é a intenção que ele quer dar aqui para nós. Não andem mais de uma certa maneira. Agora eu rogo a vocês que vocês andem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. E o que é isso? Muitas vezes nós pensamos, então, eu tenho que viver dessa maneira, porque se eu não viver dessa maneira, eu não vou ser salvo. Eu tenho que viver de maneira digna para que então eu possa adquirir a salvação. Não. Nós precisamos entender o contexto de toda a carta. O apóstolo Paulo, ele diz: agora, portanto, uma vez que vocês receberam tão grande salvação em Cristo, andem dessa maneira. Então ele mostra para nós que a nossa vida, o nosso andar transformado é uma consequência daquilo que Jesus Cristo fez por nós, daquilo que Deus fez por nós em Cristo, aplicado pelo Espírito Santo. Então, andar em boas obras, andar de forma digna, andar em santidade a Deus, é uma consequência da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E não algo que nós fazemos para merecer. Uma vez que nós estamos em Cristo, as boas obras, o andar digno é uma consequência. Nós não fazemos por merecer. E nós aprendemos aqui, já logo nesse primeiro versículo, que esse imperativo de viver de forma digna nos desafia a avaliar constantemente como que nós estamos vivendo, em todas as áreas da nossa vida, nas nossas finanças,
na nossa relação com as pessoas, no nosso trabalho, nos nossos estudos, aonde e como nós estamos vivendo. Será que em todas as áreas da minha vida eu estou vivendo de maneira digna do Senhor? Ou viver de maneira digna do Senhor para mim se condiciona ou se confina apenas ao domingo? Quem eu sou de segunda a sábado? Como eu estou andando no meio do meu trabalho? Como eu estou lidando com as minhas finanças? Eu estou glorificando a Deus em todas as áreas da minha vida? Ou apenas eu venho no domingo, cumpro com a minha religiosidade, com as demandas da minha religião, que a gente pensa que a gente tem na cabeça, que eu tenho que fazer para Deus me abençoar, e aí eu vou embora justificado porque eu fui na igreja. O apóstolo Paulo está nos desafiando a olhar para todas as áreas da nossa vida, todas elas, porque Cristo, Ele transforma todas as áreas da nossa vida. Eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom marido, eu tenho sido um bom amigo, eu tenho andado diante do Senhor de maneira íntegra, de maneira digna da fé que eu professo em Cristo. Eu tenho andado, em outras palavras, como Cristo. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a essa autorreflexão. Mas aí o apóstolo Paulo no versículo 2, ele vai responder a pergunta que talvez você tenha. Mas tá bom, apóstolo Paulo, como é viver esse chamado a andar de maneira digna? Como que eu faço para fazer isso? O que eu tenho que fazer para andar, para cumprir com esse chamado? Eu fico muito feliz que você fez a pergunta, porque ele responde no versículo 2. E no versículo 2 ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É aqui que o negócio fica mais embaixo. Você me pede dinheiro, mas você não me pede isso aí não. Porque ele, de novo, sejam completamente, não é uma coisa que você faz de maneira superficial. Isso aqui é dentro do seu coração, o mais profundo dos seus sentimentos, da sua alma, de quem você é. Sejam completamente, o quê? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros, mas não é de qualquer jeito não, é em amor. Mas nós temos que entender esses imperativos do apóstolo Paulo como uma necessidade urgente para a igreja. Não existe maneira de nós sermos igreja se isso aqui não for verdade nas nossas vidas e na vida da igreja. Lembra o tema da carta, lembra o que ele está tentando fazer aqui. Por que ele coloca isso aqui como maneira digna do andado, do chamado do Senhor para as nossas vidas? E note mais uma coisa: humildade, mansidão, paciência, amor. Você precisa ter um diploma para exercer isso aqui? Você precisa ter dinheiro para exercer isso aqui? Você precisa de algo especial para exercer isso daqui? Então, o que significa essas qualidades, características, o nosso chamado para andar de forma digna do Senhor, não é, e ser isso aqui, humilde, paciente, manso, suportando uns aos outros com amor, não é a característica apenas que o pastor tem que demonstrar. É de todos os santos, para todos nós, porque mais uma vez é impossível viver como igreja se a gente não viver assim. E aí eu gostaria de meditar um pouquinho sobre essas características que o apóstolo Paulo demanda de nós. A primeira delas, então, é a humildade. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele falando essa questão da humildade, ele está indo completamente contra tudo aquilo que a cultura demandava. Porque na cultura greco-romana, você ser uma pessoa humilde significava que você era um subalterno, alguém inferior. Porque a qualidade de ser humilde era de escravos, era atribuída a escravos. Quem tinha que ser humilde eram os escravos. Nós
Nós temos que demandar, nós temos que andar de uma forma que as pessoas reconheçam quem nós somos, que as pessoas nos elogiem, que as pessoas nos deem glória, que as pessoas abaixem a cabeça para a gente. Então, na cultura romana, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é completamente contra. Porque numa cultura que todo mundo tinha que se defender, e defender a sua honra, que tinha que se mostrar, que aparecer. Nada parecido com o que é a nossa cultura hoje, certo? Onde é cada um por si, Deus por todos, e eu tenho que eu que me defenda, porque se eu não me posicionar, quem vai fazer isso por mim? Então, na cultura que o apóstolo Paulo vivia, que não é diferente da nossa, só que para eles isso era norma, para a gente tem uma falsa humildade, uma falsa piedade. A gente sabe que ser humilde é uma coisa que o próprio Cristo demanda de nós. Mas a gente fala que gosta desse negócio, da humildade, mas no final a gente não gosta disso. A gente gosta mesmo de ser reconhecido, a gente gosta mesmo de que as pessoas nos obedeçam. Mas o apóstolo Paulo, não, ele vira tudo isso, e ele fala assim, vocês precisam ser humildes, se vocês querem viver em comunidade, em comunhão, vocês precisam de humildade. E a humildade, o exemplo de humildade que nós temos, o exemplo supremo de humildade que nós temos é o próprio Cristo, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e se humilhou. Ele é o nosso exemplo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, nada mais é do que sejam imitadores de Cristo. Porque ele, sendo Deus, não o julgou com usurpação ser igual a Deus, algo que devia se apegar. Antes, ele abriu mão de tudo isso e se humilhou, de tal forma que foi para a cruz. Cristo, quando ele encarna, ele não vira um rei, ele não vem como um rei soberano, ele não está sentado num palácio, não, ele nasce pobre, filho de um carpinteiro, com uma mulher, simples, em um lugar simples, sem nenhum tipo de status, nenhum tipo de reconhecimento. Ele sai do lugar mais alto do universo para o lugar mais baixo. É isso que ele vai nos falar aqui, a partir do versículo 9. Do mais alto para o mais baixo. Então, Cristo é o nosso grande exemplo de humildade. Aí depois ele nos fala aqui, ele nos ordena a sermos dóceis ou mansos. Dóceis ou mansos. E a mansidão é a nossa disposição de não retalhar quando nós somos feridos. E isso dói. Não retalhar quando nós somos feridos. É não ter revanche. É não retrucar. É você sair no prejuízo, sim. É você assumir a dívida, sim. A mansidão, então, é essa capacidade de responder com gentileza, mesmo quando provocado. E é super fácil isso, né? Não, não é fácil. Porque nós queremos de novo. Porque nós não somos humildes, nós também não temos essa capacidade de sermos mansos e dóceis. Porque a nossa honra está em jogo. Eu tenho que retrucar, eu tenho que fazer pagar. Mas é interessante que Jesus, de novo, ele mostra que ele é o grande exemplo disso. Porque quando o prenderam, o humilharam, mentiram sobre ele, o que ele fez? Como ovelha muda é levada, ele foi levado. E ele diz também em Mateus no capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mais uma vez, o que o apóstolo Paulo está nos chamando a viver aqui, nada mais e nada menos do que sermos parecidos com o nosso Senhor. E depois nós temos a paciência ou a longanimidade, que é uma palavra que talvez nós nem usamos mais. Mas paciente, o que a paciência tem a ver com isso? A paciência é a nossa qualidade, a força que nós temos para poder ser lentos na hora de nos irar. É não se irar facilmente. Sabe aquela pessoa que sai do 0 ao 100 em menos de um segundo? Que perde o temperamento assim? É uma palavra errada e ela perde o temperamento. E aí,
Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você só é um ímpio, é isso que você é. Você não entendeu nada do cristianismo ainda. Eu falo mesmo, e eu não sei o quê, é o machão. A única coisa que você é um pagão, você só não é crente. É isso que você é. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Não é que eu sou assim. Porque Cristo ele veio para nos transformar os nossos egos. Cristo veio para nos transformar a nossa natureza. Essa natureza ruim que a gente tem. Mas é interessante que na Bíblia, a paciência e a longanimidade quase sempre estão conectadas com alguém. Com o próprio Senhor. Porque Ele é paciente e longânimo conosco. Tardio em irar-se e pronto a perdoar. Isso é paciência. Sermos então pacientes é sermos imitadores do próprio Deus. Quando nós não somos pacientes, nós estamos imitando quem é o nosso verdadeiro Senhor. Então a falta de paciência é uma falta de sermos parecidos com o Senhor. E aliás, é interessante que nós amamos que as pessoas sejam pacientes conosco. Nós amamos que Deus é paciente, é um Deus misericordioso, é um Deus paciente, é um Deus tardio em irar-se e pronto a perdoar. Nós amamos isso, mas nós não queremos dar isso. Mas o problema disso é que Deus, Ele é paciente com as nossas falhas. Quantas vezes nós pecamos, erramos? Quantas vezes nós desobedecemos? Quantas vezes nós ofendemos a glória de Deus? Mas Deus continua paciente conosco. E aí, o irmãozinho da igreja faz qualquer coisinha, a gente já fica ofendido, e aí já é motivo para briga, para discussão, não falo mais, não quero mais saber. Não é? E é interessante isso aqui, que Deus, Ele é perdoador, paciente conosco, com os nossos erros, nossos pecados, com as nossas atitudes, mas nós não queremos dar isso a ninguém. Mas quem é você? Se Deus nos perdoou a nós, depois de tudo que nós fizemos com Ele, como que nós não podemos ser pacientes e longânimos com os outros? É isso que Ele está falando aqui. Se você entender, essa é a parábola do servo impiedoso de Jesus. Você foi perdoado dos muitos pecados que você cometeu, da dívida que era impagável, e agora você não consegue perdoar a ofensa do seu irmão com você? Você entende a realidade disso daqui? Então a questão toda aqui, não é uma questão simples de eu não sou assim, esse aqui é o meu jeitão mesmo. Não, é questão de ser crente ou não ser crente. Essa é a questão aqui. E aí a paciência, para nós que vivemos em comunidade, é o amortecedor que vai conseguir manter a comunhão junto. Por quê? Porque você imagina agora que dentro da igreja de Éfeso nós temos gentios e judeus. Nós temos dentro da igreja Penuel, mineiros e goianos, nordestinos e paranaenses. Vão haver diferenças culturais, vão haver diferenças até nos dialetos, que aliás eu tenho aprendido muito bem ao longo desses anos. Existem diferenças nos nossos temperamentos, existem diferenças nas nossas culturas, existem diferenças nos nossos jeitos, existem diferenças diversas entre nós. Então, se não existir paciência uns com os outros, o que vai acontecer com a comunhão? Ela é destruída. Então, a paciência é esse amortecedor que vai recebendo os impactos, para que a comunhão não seja destruída. É disso então que ele está falando aqui, porque sem a paciência, a nossa comunhão, ela seria dissolvida, ela seria destruída em um instante. E aliás, não poucas as vezes, a comunhão da igreja está ferida por causa da falta de paciência uns com os outros.
Nós não temos paciência uns com os outros. Aliás, está muitas vezes ferido por causa da nossa falta de humildade. Está muitas vezes ferida por causa da nossa falta de mansidão, domínio próprio, longanimidade. E aí a gente vai destruindo com a comunhão da igreja. A igreja por quem Cristo morreu. E a gente acha que isso é normal. A gente acha que a gente pode fazer essas coisas e a gente está justificado em fazer isso. Porque esse é o meu jeito. Mas ele fala, nós devemos então, última coisa aí, suportar uns aos outros com amor. Deixa eu dar um exemplo disso. Minha esposa não vai gostar disso, mas eu vou dar. Esses dias ela estava cheia de coisa para fazer. E aí eu falei para ela assim, preciso cortar o cabelo. E eu sabia que ela estava cheia de coisa para fazer. Aí ela falou assim, tá bom. Aí eu falei, mas é com o coração bom ou com o coração ruim? E ela sempre faz com o coração muito bom. Mas eu falei mesmo para irritar. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para nós o seguinte: você tem que ser tudo isso aqui, mas é em amor. Você tem que ser humilde em amor, paciente em amor, longânimo em amor. Não é com o coração ruim, não. É fazer em amor. Não é de qualquer jeito. É em amor. Porque isso aqui não vai acontecer de forma passiva. Você tem que... essas coisas não vão cair do céu. Você não vai aprender a ser humilde, longânimo, paciente, da noite para o dia. Existe um esforço muito grande da nossa parte em poder viver dessa maneira. E tudo isso tem que ser vivido em amor, tem que ser intencional da nossa parte. É você escolher absorver as dificuldades de relacionamento, aquilo que nós passamos, aquela palavra que não foi dada no momento certo, que feriu você. Aí você escuta aquilo e você cala a boca, e você fica quieto. Por quê? Porque você tem uma prioridade: a comunhão da igreja. A comunhão e a paz da igreja. Então o amor, ele não é um sentimento, mas é uma decisão de buscar o bem do outro, no outro, para o outro. É uma decisão. A Bíblia não fala desse amor sentimento que nós vivemos falando. O amor sempre é usado ágape, que é o amor de sacrifício, é o amor que se sacrifica pelo outro, é o amor que não envolve sentimentos. Porque para você ser humilde, paciente, longânimo, para você ser tudo isso daqui, suportar uns aos outros, é a palavra que é suportar. Meus irmãos, tem gente que a gente suporta. E eu não sou diferente de vocês, não. Tá? Eu não sou, o pastor da igreja, ele ama todo mundo igual, ele é o santo, eu sou igualzinho vocês. Tem gente que é mais difícil de suportar. E é difícil mesmo. Mas aí é que nós somos chamados para amar ainda mais. Porque é difícil. Aí a gente vai amando essa pessoa que é difícil. E aí, via de regra, sabe o que acontece? Essa pessoa que é difícil de você suportar, aí você vai suportando e você vai amando, demonstrando amor. Deus vai mudando o seu coração para com ela. E aí você começa realmente... sabe esse sentimento que a gente quer de amor? Começa a chegar. Começa a vir. E aquela pessoa que antes você não gostava, porque você suporta ela em amor, porque você é humilde, paciente, longânimo, você começa a amar ela com esse sentimento que você não tinha antes por ela. Aí você chega um dia e você fala para ela: cara, mas você era chato pra caramba. Rapaz, você era difícil de mexer. Aí você já criou esse amor, você tem como falar isso em amor. Não é todo mundo que é fácil, mas você não é chamado para amar quem é fácil. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma pessoa que é difícil demais de mexer. Sabe quem que é? Essa pessoa sentada aí no seu banco. Nesse lugarzinho exato aí. Eu sou difícil de lidar. Pergunta à minha esposa. Não sou fácil. Então, todo mundo precisa de muita graça de Deus, de humildade, mansidão, domínio próprio e todos os outros atributos que vêm de Deus para a gente poder viver isso aqui.
Porque não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas não é escolha. Nós fomos chamados para isso. Então, é o amor que vai nos dar graça para viver dessa maneira, de lidar com gente que muitas vezes a gente não quer lidar. É em amor. Porque Jesus na cruz, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus na cruz, ele não estava na cruz pendurado lá e pensando assim, nossa, que povo mais maravilhoso, eu não vejo a hora de morrer por eles. Nossa, olha como eles são bonitos, olha como eles são legais, olha que povo maravilhoso. Não. É apesar do que ele estava sentindo. Isso é estar crucificado com Cristo. É apesar do que você está sentindo, passando, sofrendo, a injustiça que você está recebendo, você continua amando. Isso é ser seguidor de Jesus. Mas não para por aí. Aí o versículo 3, ele vai avançar isso aqui um pouquinho mais. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Note que não somos nós que produzimos a unidade. Como já foi visto nos capítulos de 1 ao 3, Jesus nos deu essa unidade. Jesus trouxe a unidade. O Espírito Santo aplicou essa unidade. Então a unidade não vem de nós, é dele. O esforço aqui é o esforço para manter, para conservar a unidade que Deus nos deu, que é obra de Deus nessa igreja, nas nossas vidas, no corpo de Cristo. Não é nossa. Então nós não podemos destruir, porque não é nossa a comunhão, não fomos nós que criamos, é obra dele. É isso que ele está nos dizendo aqui. Então, essas tensões entre crentes aí, de diferentes origens, eles têm, é a fórmula para o fracasso. Meus irmãos, você pegar judeu e gentio no primeiro século e colocar junto, e falar, agora vocês são um povo só. Povos que pensavam completamente diferente, povos que tinham culturas completamente opostas, comportamentos completamente diferentes. Um come porco, o outro não pode nem chegar perto. Um, para ele, é normal todo tipo de imoralidade sexual. O outro olha aquilo e fala assim, é uma aberração. Aí você pega esses dois grupos e coloca junto. Quer um exemplo maior disso? Você pega duas pessoas e coloca elas junto no casamento. É por isso que o casamento, ele é de todo aquilo que representa o evangelho, o casamento é o maior deles. Porque você coloca duas pessoas que são completamente diferentes, dois pecadores juntos. Ah, você vai exercitar isso aqui. E Deus vai mas Ele vai te dar um jeito de você aprender isso aqui, seja de um jeito ou de outro. Seja com coração bom, seja com coração ruim. Você vai aprender a obedecer. Você vai aprender a ser humilde, aprender a ser paciente, aprender a ser longânimo. Aos casados, estou mentindo? Agora, se você não é essas coisas dentro do casamento, o que vai acontecer com o seu casamento? Por água abaixo. Aí você me liga desesperado. Aí você me liga para reclamar de quem? Desse seu cônjuge maravilhoso que Deus te deu, né, Flávia? Daquela bênção. Não, você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe a esposa que eu tenho. Eu falei da Flávia, gente, porque o esposo dela, eles têm um casamento tão maravilhoso que a gente tem aqui, toda terça-feira, uma inveja santa desse casamento maravilhoso que eles têm. A gente chama um de outro, é uma bênção, aquela bênção. Então eu posso falar do casamento dela, porque é o casamento modelo, né, Flávia? Mas só a Flávia e o N sabem o que eles passam. Mas passam em amor, em humildade, amando um ao outro como Cristo nos amou. A fórmula para um casamento dar certo, meu irmão, minha irmã, é só esse, é aplicar isso aqui no seu casamento, a sua igreja, lá na sua igreja. Qual é a igreja? Lá naquela que você está na sua casa. Essa é a sua igreja. E aí, quando você aprender a aplicar na sua casa, você vai aprender a aplicar aqui. Sabe por que muita gente não consegue aplicar na igreja? Porque não aplica em casa. Não é paciente, não é bondoso, não é manso, não é dócil, não é tardio em irar-se dentro da própria casa. Se você não é isso na sua casa, sabe o que você vai ser na igreja? O ímpio que você sempre foi. Porque você é ímpio na sua casa e você é ímpio aqui.
Aqui você talvez consiga enganar um pouquinho a gente, porque você coloca essa sua máscara durante 2 horas aí, e aí tem uns que ainda saem até correndo da igreja para não ter nem perigo de ser exposto, né? Nada contra você que sai correndo da igreja, né? Agora todo mundo vai ficar depois do culto. Então, nós precisamos manter isso aqui, meus irmãos, não é uma coisa natural para nós, não é uma coisa que é fácil. Você não teve um monte de gente entrando, flutuando ali hoje. Cadê a Kelly? A Kelly está para lá, né? A Kelly estava lá na recepção hoje, eu perguntei para ela se ela viu alguém entrando e flutuando. Eu já fiquei ali várias vezes, eu nunca vi ninguém entrando flutuando, de santidade, tá vendo? Ó, a santidade daquele ali, ó, chega até flutuando na igreja, tanta santidade. Não chega, é tudo miserável mesmo, cada um com seus problemas diferentes, uns dos outros, cheio de problemas, um é diferente do outro, nem todo mundo tem todos, mas eu tenho os meus, se você tem os seus. Se a gente não se esforçar para manter a unidade que é de Deus, nós não vamos nos conseguir fazer isso. É esforço, demanda mesmo. Não é fácil, não é natural. Ah, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, o apóstolo Paulo não precisava falar, esforcem-se para fazer isso. Ele falava, não, gente, quando a gente reúne na igreja, é um negócio tão maravilhoso. Todo mundo que se dá com todo mundo. Todo mundo que fala bem de todo mundo. Aliás, é só lá na Betel que tem gente ruim. Aqui não, aqui só tem gente boa. Ninguém briga com ninguém aqui. Todo mundo gosta de todo mundo. Porque é um bando de santos convivendo junto. Verdade? Ô Senhor. Então, onde existe todo tipo de busca orgulho, vaidade, tudo que é oposto ao que ele está mandando fazer aqui, você coloca todo mundo, esse monte de gente junto, você espera que aconteça o quê? Vai dar atrito, e aí o pastor vai ficar sendo convocado para resolver esse tipo de atrito, sendo que nós poderíamos conversar melhores uns com os outros, né? E pedir perdão, ser paciente, ser humilde, ser longânimo. Eu acho que a grande maioria dos nossos problemas seria resolvido se fosse assim, não ia? Sim ou não? Então o que nós aprendemos aqui é que a paz da igreja não é um estado passivo, é uma conquista ativa que exige todo o esforço de cada membro, não é do pastor da igreja apenas. Porque todo mundo pensa, e todo mundo espera que eu seja tudo isso aqui. E realmente tem que esperar que eu seja tudo isso aqui mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Mas eu espero que todos sejam assim. Porque eu vejo todo mundo aqui é crente. Então não acontece por acaso, demanda esforço. Nós não podemos ser indiferentes a conflitos, a fofocas, a divisões na igreja que ameaçam a comunhão dos santos. Isso é inadmissível dentro da igreja do Senhor, porque lembre-se, é a unidade que Cristo nos deu à custa do seu próprio sangue. Fofoca dentro da igreja, divisão dentro da igreja, maledicência dentro da igreja, brigas dentro da igreja é inaceitável para o povo de Deus, porque fere com a comunhão, com a unidade. Jesus morreu para nos dar unidade. Agora por causa do meu orgulhozinho, agora por causa das minhas preferenciazinhas, agora por causa de qualquer coisa, eu brigo com o outro, eu falo mal do outro, eu não vou buscar reconciliação com o outro, e aí então, eu trago divisão, porque aí começa a ter, cada um tem um lado dentro da igreja, aí tem os meus apoiadores, os apoiadores do outro, causando divisão, destruindo com a unidade, e está todo mundo ok com isso. Meus irmãos, a gente está falando da igreja de Cristo. Nós temos que manter a unidade da igreja de Cristo. Se você tem alguém para se resolver, você vai lá e se resolva com a pessoa. Para de fazer fofoca. Para de falar mal dos outros por trás. Tem problema? Vai ter com o seu irmão. E antes de você acabar a mensagem aqui, vocês virem me perguntar se eu estou sabendo de alguma coisa, eu não estou. Se a carapuça serviu para você,
veste e vai arrumar sua vida. Então eu não dou recado, gente, para ninguém. Se eu tiver que falar com você, eu vou falar com você. Eu vou te ligar, eu vou te mandar mensagem. Preciso falar com você. Não faz curva, vai lá na pessoa. Então não estou sabendo de nada. Mas se serviu, eu sei que tem problemas. A igreja tem gente que não se dá, tem gente que briga, etc. Quer dizer, de novo, aqui não tem, é só lá na Betel que tem. Eu sei disso por causa da Betel, tá, gente? Não é por causa daqui. Eu sei que aqui essas coisas não acontecem aqui. Aqui, de novo, aqui é só santo vivendo juntos. É quase o céu na terra. Meus irmãos, lembrem-se com o que nós estamos mexendo. É com a unidade da igreja. Nós preservamos a unidade da igreja a todo custo. E quando eu falo todo custo, é todo custo mesmo. Ao custo da sua honra, ao custo da sua macheza, ao custo de tudo. É a unidade da igreja. Seja humilde, seja dócil, seja manso, seja longânimo, porque tudo isso você recebeu em Cristo. Então passe adiante. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo 6, ele fala sobre a unidade, e aqui é a unidade que nós temos na Trindade. Porque se você perceber bem, se você leu e prestou atenção na leitura, você vai ver aqui que ele está falando do Espírito Santo, do Filho e do Pai. E existe aqui a palavra aparece 7 vezes, e não é por acaso, que é o número da completude, o do completo. E aí então ele fala do versículo 4, há um só corpo, que é o corpo de Cristo, né? Há um só Espírito, é esse Espírito que nos tornou corpo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Então, no Espírito, nós temos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Aí no versículo 5 ele fala, há um só Senhor, aqui é o Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, há uma só fé, a fé nele. Há um só batismo, mesmo que todos nós sejamos batizados em diferentes tempos, sejam diferentes os tempos dos batismos, cada um tem o seu, mas nós fomos batizados em um batismo, que é o batismo em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Aí no versículo 6, ele fala do Pai agora. Então há um só Deus. E é interessante que esse texto aqui, se você ler esses versículos à luz do contexto da cidade de Éfeso, onde existiam muitos deuses, esse aqui o apóstolo Paulo estava fazendo uma afronta a todo tipo de outra divindade e todo tipo de credo que existia fora desse. Então há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só um Deus, que é Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos e em todos. E aí o apóstolo Paulo, por que ele fala isso? Por que ele coloca isso aqui? Para mostrar aonde nós fomos unidos. Para mostrar a seriedade da unidade da igreja, a importância da unidade da igreja. Nós fomos unidos em Deus. Então a unidade da igreja, ela está fundamentada na unidade da Trindade. Lembra do título da mensagem? Unidade na diversidade. Deus são 3 deuses? É um Deus, mas são 3 pessoas. Unidade na diversidade. A unidade da igreja, ela aponta para a unidade de Deus. Esse é o nosso chamado. Então nós fomos unidos à Trindade, unidos a Deus. Então quando a igreja ela vive em divisão, em fofoca, em briga, ela está testemunhando falsamente sobre a natureza do Deus que ela professa, que ela confessa adorar. Quando nós não vivemos em unidade, nós profanamos o nome de Deus. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Aí você começa a entender a seriedade e a importância da gente preservar o vínculo da nossa unidade. É muito importante, porque
Ou nós estamos unidos, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. O contrário também é verdadeiro. O mundo vai saber que vocês não são discípulos de Jesus quando vocês não se amarem. Se existe fofoca, se existe divisão, se existe briga, qual que é a diferença nossa e do mundo mesmo? Rapaz, eu fui naquela igreja lá, uma brigaiada um contra o outro. Que tipo de testemunho nós estamos dando para Deus, do nome de Deus? Se não tem unidade, nós não estamos em Cristo. Nós não estamos representando Cristo. E aí, a partir do versículo 7, nós temos a diversidade aí dos dons. Porque é a partir, então, de chamar todos para a unidade, ele vai falar, mas olha, essa unidade não é conformidade. Apesar da nossa diversidade, nós formamos um corpo. Como é o nosso corpo? É por isso que usa-se, então, a ilustração do corpo. O corpo todo é boca? O corpo todo é pé? O corpo todo é orelha? Não, existe uma diversidade em cada parte do nosso corpo, mas quando colocado junto, forma o corpo. Se não tem essa diversidade, não tem corpo. Então, apesar de nós sermos diferentes, nós estamos no mesmo corpo, e quando nós somos colocados juntos, da maneira que nós somos diferentes, aí então, nós temos a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo. É disso que ele está falando. Então, ele vai falar aqui, versículo 7, e a cada um de nós foi nos concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, de novo, versículo 7, a cada um de nós foi concedido, passivo, não ativo. Você não ganhou os dons que você tem, você não se esforçou para tê-los, foi te dado. Os dons que você tem, a diversidade, nessa diversidade de dons que nós temos, Deus te deu esse, Cristo te deu esses, para a glória dele. Então ele te deu os dons que você precisava. E é interessante, mais uma vez, aquele negócio de, eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso estar na igreja para ser crente, eu não preciso estar na igreja para fazer parte da igreja. Isso aqui, esse versículo quebra todo esse tipo de pensamento. Porque você não é um tijolo sozinho, é casa. Ele é um tijolo. Ele só forma uma casa quando ele se junta com outros tijolos, e eles então erguem paredes, as paredes erguem outras paredes, nós temos um teto, nós temos janela, nós temos porta, e então nós temos uma casa. Tijolo sozinho não é casa. Você sozinho não é igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nessa diversidade é que Deus escolheu construir o corpo de Cristo, com nossos diferentes dons, chamados e talentos. Então, todos esses dons nos foram dados por Cristo Jesus. Porque no versículo 8 ele diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Os nossos dons vieram do Senhor. A partir do versículo 11, então, ele diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos, ou pastores e mestres. Com o fim, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido à medida da plenitude de Cristo. Então, ele fala aqui agora dos nossos dons, e aí ele faz uma lista aqui, e essa lista não é exaustiva, porque você tem aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí eu poderia perguntar para vocês, quantos de vocês aqui têm esses dons? Aí você fala assim, cara, não tem nenhum desses dons, então não tem dom. Mentira. Essa lista, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa lista não é uma lista exaustiva. Ela não foi colocada aqui para ser exaustiva. Tem muitos outros dons, nós temos outras listas de dons no Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, se você notar, são todos ministérios ligados à proclamação do Evangelho, proclamação da verdade, ensino da palavra de Deus.
E por que ele está colocando esses ministérios específicos aqui, que lidam com a proclamação da palavra de Deus? O próprio texto responde essa pergunta, porque ele continua, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual que é o propósito desses aqui específicos? Para que essas pessoas que proclamam, que ensinam a palavra de Deus, possam qualificar, possam ensinar, possam instruir, possam mostrar para o corpo os seus dons, capacitar cada um no seu dom, para que o corpo seja edificado pelo exercício dos seus dons. Porque se o corpo todo fosse apenas boca, como esses são aqui os chamados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se todo mundo só fosse isso aqui, tá bom, cadê o resto dos dons? Então isso aqui é para dizer para nós que o propósito de proclamação do evangelho, o meu chamado, meus irmãos, é preparar a igreja, é treinar líderes, é mostrar para você como que você serve a Deus no seu dom, e você exerça o seu dom, para que o corpo seja edificado. Porque se você não exercer o seu dom, o corpo não vai ser edificado. Se eu não exercer o meu dom, o corpo não vai ser edificado. Nós precisamos, para que todo o corpo seja edificado, todo mundo tem que oferecer, tem que exercer o seu dom. É isso que o versículo 16 está nos mostrando, muito claramente. Então, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Se você não está fazendo a sua parte, o corpo não está sendo edificado por sua causa. Porque eu não tenho todos os dons. Eu não tenho. Então, se você não faz a sua parte, o corpo não é edificado. Porque existia na cabeça, e principalmente por causa de algumas versões e traduções da Bíblia, existia uma mentalidade de que isso aqui é dos pastores e líderes da igreja. O trabalho deles era equipar os santos, fazer a obra do ministério e edificar o corpo. Mas essa leitura está incorreta. A melhor tradução da gramática grega aqui é um passo, 2 vem outro passo e o 3 é consequência. Então você tem que o trabalho desses que proclamam a palavra, que ensinam a palavra, é equipar os santos. Para quê? Para que os santos possam fazer o ministério. Não é o pastor que faz o ministério, somos todos nós que fazemos o ministério. Se você não está fazendo o ministério, a coisa não vai andar. Para que então toda a igreja seja edificada? Porque se a igreja depender só dos meus dons, meus irmãos, a gente está todo mundo morto. Todo mundo morto. Então toda a igreja precisa exercer os seus ministérios. Então, e qual que é o propósito de tudo isso? Para que eles se tornem maduros, versículo 13 ao versículo 16, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Pausa. E por que o apóstolo Paulo usa essa metáfora, crianças? Ele já usou isso lá em Corinto, quando ele fala, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a crianças. Por que ele usa crianças? Eu vou explicar o porquê. Se você tem filho, talvez você não tenha filho, deixa eu explicar para você que não tem filho. O que é uma criança? Para lembrar você, que talvez já tenha passado esse tempo de criança há muito tempo. O que é uma criança? Uma criança é um bichinho inconstante. Ele muda de opinião a todo momento. Ele depende dos outros para tudo. Ele não produz nada, só consome. São facilmente enganados por qualquer pessoa que aparece. Tem um docinho na mão, enganou. Dá veneno para ela no meio do docinho, ela pega? Pega, porque é uma criança. É isso que o versículo 14 está nos falando. Sendo levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Brigam sem motivo
Briga sem motivo. E ficam com raiva quando as suas vontades não são satisfeitas. Eu podia continuar aqui. Mas se você já percebeu, eu não estou falando das crianças. Eu estou falando dessa criança espiritual que faz 30 anos que está na igreja e continua fazendo as mesmas coisas. É a mesma coisa, é inconstante, muda de opinião toda hora. Escutou um pastor, está de uma opinião. Escutou outra, está de opinião diferente. Tem que ficar falando, meu filho, para de escutar esse cara aí, ele não é um falso profeta. Tem que ficar falando toda hora para você quem que você pode, quem que você não pode escutar. Por quê? Porque não tem maturidade para discernir o errado do certo. Qualquer um que oferece o doce, pega. Está envenenado e continua comendo. Aí morre intoxicado, não sabe por quê. Então isso aqui, eu não estou falando das crianças, o apóstolo Paulo não está falando de criança, o apóstolo Paulo está falando da gente. Esses seres que dependem dos outros para tudo, para ensinar, para fazer tudo, tem que estar ensinando, falando. Porque é incapaz de aprender, é incapaz de olhar para as escrituras e buscar nas escrituras crescimento. É incapaz de discernir aquilo que serve e aquilo que não serve, porque não conhece as escrituras. É a criança. Aí a pergunta para você é, como que você está? Qual o estado espiritual da sua alma? É criança, levado para todo lado, por todo vento de doutrina? Qualquer um que fala alguma coisa, você acredita. Não tem as ferramentas necessárias básicas para compreender o Evangelho, para compreender as Escrituras. Aí qualquer um engana, qualquer um leva e faz o que quer. É uma criança, porque a criança, ela só consome, ela não produz nada. Eu só venho para a igreja para receber a ministração, para ser ministrado, eu só venho para receber. Encho a barriga aqui e Isso é um parasita. É o parasita que faz isso. Se eu te ofendi, muda de vida. Nós precisamos ser crentes maduros, nós precisamos exercitar os nossos dons, nós precisamos parar de sermos crianças espirituais. Meus irmãos, eu não tenho tempo para ficar brigando à toa. Eu tenho que escolher muito bem as minhas batalhas. Às vezes tem coisas que você tem que brigar porque é por causa da unidade da igreja, do evangelho. Aí você não tem como escolher, se você não escolhe. Mas todas as outras batalhas, eu não vou ficar me cansando com isso. Eu estou ocupado demais tentando viver o evangelho para ficar me preocupando com o que os outros falam de mim. E aqui fala, viu? Vocês não, porque vocês são santos, né? Pensa num povo bom. Então aí o versículo 15 ele termina, né? Tá caminhando para o final. E vivendo em amor. A verdade sozinha ela não é suficiente. Porque o nosso chamado é falar a verdade em amor. Fala de qualquer jeito, qualquer hora. Nosso chamado é falar a verdade em amor. Porque a verdade sem amor, ela mata. Você pode falar a verdade que você quiser, mas em amor. Porque se você não fizer em amor, ela mata. Mas o amor sem verdade... Aí vira o que nós estamos vivendo hoje. O que vale é os seus sentimentos, o que vale é o amor. É o amor sem verdade. E esse amor sem verdade, ele vai se tornar sentimentalismo sem direção. E aí você vai ser levado de novo a todo lado por qualquer vento de doutrina. E aí o chamado aqui do versículo 15 é: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, então, ele conclui. Meus irmãos, o nosso chamado é só um. E é simples. É sermos parecidos com Jesus. É imitarmos o caráter de Cristo. Mas se eu não consigo, eu também não. Vocês pensam que o quê? Eu falei que ninguém entra flutuando na igreja. Eu também não desço as escadas da minha casa para orar de manhã flutuando. É persistência, é esforço, é trabalho. Porque ser parecido com Jesus não é fácil para pecadores, mas Deus nos deu o Espírito Santo. Jesus não é apenas um modelo a ser seguido, porque se acabou a pregação aqui, fala assim, gente, agora vai embora e vive o que eu acabei de pregar aqui. Você tem que sair daqui desesperado.
Eu tenho que sair daqui desesperado, porque eu leio um negócio disso aqui, eu falo assim, Senhor, eu não sou isso aqui. Se você pensou, e se você refletiu, se você entendeu o que eu falei, você tem que sair daqui desesperado, se eu falar para você que você tem que ser igual a Cristo. Mas Jesus não é apenas um modelo, Jesus não é apenas o padrão, Jesus é o poder para vivermos assim. É só em Cristo que nós podemos viver assim. É só por causa de Cristo que se entregou, que derramou o seu sangue. Só por causa dele. É só nele que nós podemos viver isso aqui, porque ele é o nosso poder para viver isso. Mas, mais uma vez, para que tudo isso aqui dê certo, para que a igreja toda seja edificada, nós precisamos que cada um exerça o seu dom. Meus irmãos, esse é um chamado claro para todos nós, cada um de nós. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. E eu sei lá qual que é o seu dom. Você tem um dom, porque quando ele subiu em triunfo, ele deu dons aos homens. Talvez você não saiba, mas não é que você não tem. Qual é o seu dom? Se você não está exercendo o seu dom, a igreja está sendo prejudicada por causa de você. Se você não está sendo humilde, paciente, manso, se esforçando para viver em unidade, em amor, para manter o vínculo da paz, você está prejudicando a igreja. Esse é o nosso chamado e o nosso desafio para hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que nos desafia, que nos confronta, Pai, que é tão difícil para nós pecadores viver, mas te damos glórias por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que não é apenas um modelo, que viveu isso tudo perfeitamente, não é apenas aquele que conquistou a unidade para nós, mas ele é o poder pelo qual nós podemos viver o chamado que está posto diante de nós. Então nós clamamos a Ti que o Senhor venha nos dar graça para viver esse chamado, que o Senhor venha nos dar graça para sermos humildes, para sermos pacientes, para sermos longânimos, para sermos dóceis, para podermos nos esforçar com tudo que nós podemos para manter a paz e a unidade da igreja. Nós oramos que o Senhor venha nos dar isso, Pai, que o Senhor venha nos ajudar nisso, para que o Teu nome seja glorificado pela nossa unidade, para que as pessoas possam olhar para nós e ver como nós nos amamos, e isso vai trazer grande glória para o Teu santo nome. Nos ajuda a viver, Pai, a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.